Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui mais uma semana para o nosso Papo MedCode, aquele podcast super descontraído, aquele bate-papo com os nossos convidados, sempre de um tema super relevante na prática médica. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, vocês vão estar ajudando a gente a cada vez mais disseminar boa informação. Estamos aqui mais uma vez com a doutora Adriana, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Bom, hoje nós estamos aqui para o fechamento aqui da nossa sequência ginecologia e foi escolhido aqui um tema super interessante. Eu acho que vocês vão adorar. A equipe salvadora de úteros. Vocês vão entender melhor o que é isso. Então, Adriana, para a gente abrir, eu queria que você explicasse para a gente de onde surgiu essa questão da equipe salvadora de úteros, como é que é essa ideia, dá uma explicação geral aqui para a gente. Vamos lá, Guilherme. Então, a equipe salvadora de úteros, né? Na verdade, esse nome surgiu, eu e uma amiga minha, né? Que a gente sempre opera junto, enfim, né, de uma insatisfação que a gente tem, né? E eu ficava muito incomodada com isso, né? Da banalização da retirada do útero por doenças benignas do útero, né? Principalmente por miomas uterinos, né? Mas várias outras, endometriose, por exemplo, que é uma doença fora do útero, não entra na minha cabeça indicar, né, a retirada do útero por endometriose, que é uma doença fora do útero. Enfim, a medicina está muito moderna, né? Existem várias técnicas cirúrgicas que são aprimoradas, mas a histerectomia, como a principal cirurgia do ginecologista, ela continua existindo. Então, realmente, é uma insatisfação que eu carrego, né? E outros médicos também, e por isso é uma equipe, eu não trabalho sozinho, obviamente, no consultório sou eu, mas, né, eu tenho outros médicos que me ajudam, são parceiros em cirurgia junto comigo, desde o anestesista, outros cirurgiões, até não só médico, mas a instrumentadora, todos nós lá, né, na cirurgia estamos sempre com o propósito de salvar aquele útero, né, até o último momento, né? Eu não sou contra a retirada do útero se você já fez tudo o que você podia, mas como primeira opção, realmente, eu acho que essa mulher tem o direito de preservar um órgão tão importante para a saúde dela. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi. A ideia da equipe salvadora de úteros é você optar por procedimentos menos cruentos possíveis, né? Possíveis. Menos invasivos. Invasivos possíveis, né? Quer dizer, existem a indicação dos procedimentos mais cruentos, mais invasivos, determinada, mas você optar sempre pela estratégia menos invasiva, né? Com o intuito de preservar o órgão, preservar o útero. Sim. E isso, aí vem a minha pergunta, isso está sempre inserido num contexto de reprodução ou independente desse contexto? Independente, Guilherme. Vamos lá, as pessoas, né? Pessoas que eu falo, a população, de um modo geral, né? Não só o meio médico, mas o meio leigo também, acha que o útero é um órgão que só serve para a reprodução. Mas não é, né? Aí eu vou falar agora para o meio médico e para o meio leigo. Vamos lá, pessoal. O útero, ele não só serve para a reprodução, mas ele é, obviamente, né? A gente tem que saber disso, o principal órgão muscular da pelve feminina. Então, a retirada do útero tem consequências negativas muito importantes para a mulher. Quais são elas? São os prolapsos. Prolapso de cúpula vaginal, prolapso de bexiga, prolapso de reto, prolapso de intestino. Eu sempre falo, não é que você vai ter. Obviamente que não, e torcemos para que isso não aconteça. Só que os prolapsos, eles chegam até a 15%, de 10% a 15%, depois de 5 anos de cirurgia de histerectomia. Então, não é uma consequência direta da cirurgia imediata. Quer dizer, ela é direta, mas não é imediata, entende? Entendo. Então, se a gente tem outros arsenais terapêuticos para tratar as doenças benignas do útero, isso eu gosto sempre de falar, eu criei a equipe salvadora de útero pensando em doenças benignas, porque também sempre as pessoas falam, mas e para câncer de útero? Não estamos falando de câncer, eu gosto de deixar isso bem claro. Óbvio, entre você ter uma consequência negativa de prolapso, da retirada do útero, e salvar a sua vida de um câncer, de endométrio, de câncer de colo de útero, obviamente vamos optar, né, pela histerectomia, não estamos falando sobre isso. Tá? Estamos falando sobre doenças benignas. Por quê? Para doença benigna, existem muitas outras opções. Mioma, hoje em dia, é a principal indicação de histerectomia, que é a retirada do útero. Existem várias técnicas cirúrgicas de miomectomia. Né? A gente, com a esteroscopia, faz milhões de retiradas de pólipo, mioma, sinéquia, septo. Né? A laparoscopia, eu faço cirurgia de endometriose e não tiro o útero. Enfim, então, a equipe salvadora de úteros veio para ocupar
ocupar um espaço para preservar, salvar o útero das mulheres que querem engravidar sim, mas também para aquelas mulheres que têm o direito de preservar um órgão que é delas e não sofrerem as consequências da retirada de um órgão que não era necessário. Simples assim. É porque o órgão também ocupa o espaço, né, na cavidade. Se você tira, algo vai ter que ocupar aquele espaço. Exatamente. Existe uma reorganização anatômica ali. Exatamente. E o tratamento de prolapso, gente, é um tratamento difícil. Não pense, mas tudo bem. Então, teve o prolapso, caiu, vamos resolver. O tratamento dos prolapsos não é um tratamento fácil, né? Quero saber aqui depois, a gente pode perguntar quem dos cirurgiões, quem dos colegas quer tratar prolapso. É difícil. É difícil. Não é fácil, né? Pessário, então, com tratamento não cirúrgico, é dificílimo. Então, assim, né? Quando eu era da faculdade também, a gente tinha um ambulatório lá, o índice de prolapso é enorme. E até porque isso a gente vê depois de 5 anos de cirurgia, numa fase de vida da mulher, muitas vezes, que ela já está perto da menopausa, uma deficiência de estrogênio, ela já está muitas vezes fora do peso, um aumento de volume abdominal, colágeno diminuído, várias outras questões que favorecem também o prolapso. Então, você não tem um órgão muscular que ajude na sustentação dessa pelve feminina, realmente fica muito ruim para ela, né? Beleza, eu queria que você passasse um pouquinho da sua experiência para a gente em dois cenários, né? O cenário em que você conseguiu salvar o útero de uma mulher que estava precisando desse procedimento para ter fertilidade e foi bem sucedido. E um outro caso em que esse salvamento não foi possível. Como é que é essa administração, essa gestão, assim? Olha, Guilherme, assim, vou ter que me lembrar, sendo muito honesta, a última vez que a gente não conseguiu salvar um útero. Por quê? Hoje em dia, volto a falar um pouco sobre os miomas, né? Porque acaba sendo a principal indicação hoje em dia de esterectomia. Existem técnicas, né, da gente retirar o mioma e salvar o útero. E muitas vezes eu sou muito honesta para as minhas pacientes em falar: olha, eu não vou tirar todo o mioma. Por quê? Porque às vezes não tem mais útero para eu reconstruir. Se eu for tirando todos os miomas, todas as bolinhas, aí acontece isso. Eu não consigo salvar o seu útero, entende? Então a gente vai focar nos principais e salvar o útero. E aí você vai ter depois seu bebê, etc e tal. Se aqueles outros miomas se desenvolverem, a gente pensa o que a gente vai fazer ou não. E aí você já teve seu desejo reprodutivo. Ou a gente vai ter técnicas de não deixar esses outros miomas se desenvolverem. Sendo muito honesta, em cirurgia... É difícil você não conseguir salvar o... Porque a gente se prepara. A gente tem uma preparação anterior ao caso da paciente. Ao arsenal terapêutico. Isso de, na hora da cirurgia, virar a esterectomia pode acontecer. Tudo na vida pode acontecer, com certeza. Nenhum médico é ileso a não ter uma intercorrência intraoperatória. Qualquer pessoa pode acontecer. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, obviamente. Mas eu acho que é você saber o timing de parar. Entende? De qualquer cirurgia. A alegria de ter salvado o útero e a mulher ter conseguido ter a sua gestação e etc. é mais frequente do que as tristezas. Não, com certeza. Então, sim, todas as esterectomias que eu já fiz foram intencionais, né? Foram propositais, intencionais, enfim. Não vejo hoje em dia a esterectomia como uma consequência de uma cirurgia de um problema intraoperatório, né? Como às vezes as pessoas, os médicos mesmo, às vezes têm esse medo de acontecer. Olha, talvez na sua cirurgia eu vou tentar fazer uma mioma, uma endometriose, alguma outra cirurgia, mas talvez vire esterectomia, né? E isso sendo muito honesta, de muitas cirurgias que eu faço, eu tenho um grande volume cirúrgico, não vejo isso acontecendo. Volto a falar, qualquer médico pode passar por isso, inclusive eu, obviamente, mas não vejo isso acontecendo com frequência, porque a gente para antes, a gente tem técnicas cirúrgicas hoje em dia pra gente falar, olha, o que pode acontecer é o seguinte, não consegui resolver tudo. Isso pode acontecer. Pode acontecer de você salvar o útero, mas não resolver a infertilidade. Isso pode, com certeza. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, porque a infertilidade, gente, ela é muito maior, né? Ela não é só o útero. Vários fatores. Ela é uma questão ovulatória, espermatozoide, que é um homem que nem tá lá, é trompa, é o próprio endométrio, que é do útero, mas que a gente, inclusive, depois de uma cirurgia de miomas múltiplos, tem que fazer uma histeroscopia para ver como é que ficou essa cicatrização dentro do útero. Não, fertilidade
é uma outra questão. Isso com certeza. Você com salvou certeza. o útero, mas a fertilidade, Sim, ela mas depende de vários fatores. Não garantimos, com certeza. Eu tava comentando isso com você para entrar no escopo daquela história dos úteros de substituição, né? Das mulheres que precisam de um parente, né? Uma mãe, uma tia, né? Uma irmã, né? Como útero de substituição para aquelas estratégias de fertilidade, né? Alguma vez você já teve que fazer algum procedimento e salvou o útero, mas isso teve que ocorrer ou não? O útero ficou enviado? Não, né? já aconteceu sim de pacientes salvarem o útero e não conseguirem engravidar. Isso já aconteceu, com certeza. Por que isso? Porque não necessariamente o problema estava no útero, digamos assim, né? Então, a fertilidade ela é multifatorial, tá? Então, isso já aconteceu. Mas de útero de substituição, não, porque isso seria mais relacionado às clínicas de reprodução, que não é exatamente a área que eu faço. Às vezes você tem que encaminhar, né? Sim, já encaminhei, com certeza. Porque chega uma hora que é o limite de onde você vai, você tem que saber encaminhar. Transplante de útero, né? Mais aí nos anos 2000, tem poucos casos. Teve um caso recentemente na USP, de sucesso. No Hospital das Clínicas. Não, teve um caso recentemente fora do Brasil. Acho que foi na Índia, não sei, que teve sucesso. Que a mulher engravidou, teve... isso. Eu acho que na USP eles fizeram em 2000, e tem uns 5 ou 6 anos, talvez. Para doador falecido e depois teve para doador vivo. Acho que há poucos anos agora. Mas eu não sei realmente o desfecho, né? Mas talvez isso faça mais sentido para aquelas malformações, o maior trans, uma coisa dessa. Com certeza, sim. Né? Mas, então, é possível, se houver técnica, planejamento. Recursos realmente é uma coisa super importante, né? Realmente, às vezes, você está num hospital, eu até entendo, às vezes, o colega, dependendo de onde ele está, do hospital que ele está, o arsenal terapêutico que ele tem, ele, às vezes, coloca isso na mesa para o paciente, né? Então, falando para o médico que está me escutando agora, Adriana, então, é muito confortável para você que só opera no hospital XYZ. O privado versus público. É isso, exatamente, exatamente. Então, eu super entendo, né? Mas você, como médico, tem que ter, primeira coisa, uma mudança de mindset, de você querer a todo custo salvar. Para você conseguir o melhor, você tem que querer o melhor, né? Exatamente. Você pode não conseguir, mas tem que tentar já... querer é obrigação. Já tem que tentar salvar aquele útero a qualquer custo. Primeira coisa, né? Segunda coisa é que, óbvio, né? Pro residente que está escutando, tá lá naquele perfil, ou então pro médico, staff também, eu fui, né... Já trabalhei lá, já fui da PM, já fui da FRJ durante muitos anos, eu sei os recursos limitados que a gente tem, mas talvez naquele momento você bote isso na mesa para paciente, mas até naquele momento você tem que planejar a cirurgia, você tem que entender, a cirurgia é uma coisa muito importante, gente, você tem que planejar, tem que conhecer o paciente, o caso, qual é o recurso que você vai ter, e até às vezes não indicar, né? De saber indicar a cirurgia e saber também de contraindicar a cirurgia. Né? Falar, olha, não tá indicado. Né? Que entendeu? Eu levei 6 anos para aprender a fazer a cirurgia, levei 20 para saber quando não vou fazer. É isso, entendeu? De falar, olha, então não tá indicado. Enfim, para eu salvar o seu útero realmente nesse hospital, com esse recurso, eu não vou... Dá para salvar? Dá para salvar. Mas não com esse recurso que eu tenho aqui. Será que você não quer que seja transferida? É difícil, gente. É difícil. Eu sei que política pública de saúde vai entrar em outros critérios, eu sei. Mas você tem que falar, inclusive, isso abertamente com a paciente. Mas você vê dentro da sua especialidade que essa é uma tendência? O salvamento do útero? Ou ainda há uma resistência? Ainda há uma resistência. Eu acho que o ginecologista ainda é muito treinado para a esterectomia, mas eu vejo um movimento de mudança, né? Do pessoal mais jovem, de um movimento de mudança. Porque é isso, né? Quando eu saí da residência, o que eu mais fazia era esterectomia, o que eu queria treinar era esterectomia, porque era a cirurgia padrão ouro do ginecologista. E hoje em dia eu vejo que não, eu vejo que tem uma mudança dos próprias mulheres quererem a preservação do próprio útero, não só para fertilidade, porque elas estão, inclusive, engravidando cada vez mais tarde. Sim. Então, aos 30 anos, elas não estão aceitando mais a indicação da esterectomia que elas aceitavam antes, com 30, 35. Então, elas pensam, será que eu não vou querer engravidar? Mudança de parceiro. Tudo acontece, né? E também não só quando elas não querem engravidar, elas entendem da importância do útero, não só para a estática pélvica, mas também por uma questão sexual, emocional. O útero tem uma série de importâncias, gente, não banalizem isso. Então,
ainda existe uma resistência, sim, mas eu vejo já um movimento de mudança. Eu vejo que ginecologistas que querem prosperar, que querem trazer o melhor para o paciente, que querem pensar fora da casinha, pensar melhor, inclusive em termos financeiros também, de melhor, de olha, o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que oferecer o melhor para o paciente e eu entendo realmente em doenças benignas, volto a falar, né? Você oferecer como primeira opção a salvamento, a preservação do útero é o melhor para o paciente. Óbvio, já tentou várias vezes outras terapêuticas, aí você indicar ou não, né, a retirada, eu não estou falando sobre isso. Agora, o que eu sou contra é a banalização. É aquela paciente que você nunca tentou só tá aí nada. pra dar problema. Não é isso? É isso. Vai ficar o útero aí só pra dar problema. É isso. Um dia vai dar câncer. Ué, mas tudo, então vamos tirar tudo, né? Porque isso é o que eu mais escuto. Sobra nada, já tira a mama, já tira o útero. É isso. O que eu mais escuto só serve pra dar, vai dar um dia vai dar câncer. Mas eu falo, gente, mas todo dia vai dar câncer? Você tem 2 pulmões, tem que tirar um, porque você tem 2, a probabilidade é dobrada. Isso. E rim também. Entendeu? Então, assim, é um monte de coisa, né? Fala, então, realmente, isso, o termo é esse, é a banalização. É um dos únicos órgãos, né, que a gente acaba retirando por pormenores, por doenças menos importantes, doenças benignas, a gente não quer tratar, a gente quer retirar o órgão, né? Eu falo, gente, tem tratamento, porque retirar um órgão que tem tratamento. Agora, falha de tratamento, a gente pode pensar, realmente. Né? Então, somos cabeças pensantes, eu não estou rotulando nada, né? Mas como primeira opção, sim, eu acho que a preservação do útero, o salvamento do útero, hoje em dia é a terapêutica que se impõe para o ginecologista. Bom, pessoal, encerramos aqui com chave de ouro. Queria agradecer a doutora Adriana eu que agradeço. Pela presença aqui nas últimas 4 semanas no Papo Medicode. Espero que você volte futuramente. Obrigada. Traga outras novidades pra gente. Quer deixar as suas palavras finais? Eu quero agradecer pelo convite, foi ótimo. Vamos marcar mais vezes e estou aberta ao que vocês quiserem saber mais sobre a ginecologia, sobre a saúde do útero. Então, estamos aí. Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.